Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e nessa sessão do nosso curso de produção de dashboards com R, iremos iniciar nosso aprendizado na sintaxe básica do pacote R Markdown, que vai servir de base para a gente começar a produzir dashboards aqui no R. Bom, e antes de partir para o conteúdo propriamente dito dessa aula do curso de produção de dashboards com R, queria dar um recado, deixar registrado que se você é aluno do curso de produção de relatórios em R Markdown e já realizou a sessão número 2, já assistiu a aula número 2, queria deixar registrado que essa aula que tu está assistindo agora, desse vídeo, ele é idêntico, tanto em vídeo quanto em material, a partir daqui, a essa sessão número 2 do curso de produção de relatórios em R Markdown. Então, se você já assistiu essa aula, não tem necessidade de continuar assistindo esse vídeo aqui. Se você não assistiu, tenha um bom aproveitamento aqui nessa aula. Bom, sobre o que a gente vai falar hoje? Então, a gente vai iniciar falando sobre como a gente pode criar nosso primeiro documento com a extensão do R Markdown. Depois disso, a gente vai conhecer qual que é a estrutura desse documento, ou seja, vamos entender quais são os detalhes do documento, como que ele é estruturado, as seções e tudo mais. Conhecido isso, a gente vai aprender a como pegar esse documento R Markdown e gerar um outro tipo de documento, como por exemplo um PDF, um HTML e por assim em diante, conforme a gente vai ver a seguir no curso. E explorado o funcionamento básico do documento R Markdown, a gente vai iniciar a sessão de edição do conteúdo que a gente insere dentro do documento R Markdown para produção de relatórios. E por fim a gente vai dar algumas dicas e recomendações, baseado na nossa experiência, do que funciona melhor para o usuário, poder ter uma expectativa sobre como que ele vai trabalhar utilizando o R Markdown. Bom, então vamos começar a criar o nosso primeiro documento R Markdown. Bom, antes de tudo a gente recomenda que sempre a gente trabalhe dentro de projetos do RStudio. É uma boa prática a gente primeiro criar um projeto de RStudio e a partir daí, com o projeto criado, aberto ali no RStudio, a gente começa a trabalhar, seja em scripts de R, seja em script em documentos na R Markdown, em qualquer tipo de documento que for. Isso facilita a questão de reprodutibilidade, estrutura de pastas de arquivo e tudo mais. Então, para quem não sabe como criar um projeto de R, tem aqui o passo a passo. Só ir no botão File, New Project, aqui no RStudio, com o RStudio aberto, File, New Project. Aí vai ter o menuzinho ali que vai abrir uma janelinha. Digita ali o nome do projeto que tu deseja, O recomendável é não utilizar espaços, caracteres especiais, É melhor utilizar uma abreviação simples, que funciona melhor. Além disso, escolher uma pasta do computador onde tu vai trabalhar e por fim clicar lá no Create Project. E aí vai abrir uma nova seção lá do RStudio para a gente começar a trabalhar. Eu prefiro um outro tipo de abordagem, por linha de comando, utilizando aqui o pacote UseThis, tem a função Create Project. A gente só especifica o nome do projeto, opcionalmente, se a gente quiser setar uma pasta e o nome do projeto, ele já faz tudo pra gente. Então, eu vou utilizar essa abordagem aqui, mas fica a critério do aluno, escolher como que ele vai fazer para criar o projeto. Então, a primeira coisa, eu vou criar um projeto dentro dessa pasta aqui chamada testes. Vou setar o diretório e criar um projeto aqui. Vou colocar aqui aula 1. Na verdade, aula 2, Mas aqui ele já vai criar tudo pra gente. Ele já faz tudo por linha de comando, Aqueles procedimentos que eu expliquei no slide. Aí está abrindo a nova seção do RStudio. Nessa seção anterior aqui a gente fecha. Então beleza, criamos aqui o
o projeto de RStudio, agora já temos o primeiro passo para criar um documento R Markdown. Então perceba aqui que tá tudo vazio, né? Só tem o projeto de R, um arquivo aqui do git ignore e uma pasta R em branco. Então, o próximo passo é criar o documento R Markdown. Como que a gente cria o documento R Markdown? É muito simples, tem duas opções. Aqui no material da aula, né, tem tudo explicadinho. Quem precisar, né, se guiar, pode consultar aqui o material. Mas basicamente a gente tem que vir aqui no RStudio. Ou a gente vem aqui no menu File, New File, e aí clica aqui no R Markdown. Vai abrir uma janelinha. E aí tem as opções, né, de output e tudo mais. Mas nesse primeiro momento a gente não tem que se preocupar com nada dessas opções aqui. Seria apenas clicar aqui no botão OK e a gente já teria criado o primeiro documento R Markdown. Vou dar um cancelar aqui, mostrar a outra possibilidade que a gente tem, que é até mais fácil. A gente vem nesse botãozinho aqui em branco, né, com um símbolo de mais, inverte, clica nele, clica em R Markdown, ele vai abrir a mesma janelinha, né? É um pouco mais fácil. Então, feito isso daqui, só dá o OK. Ele vai abrir um novo arquivo aqui no meu RStudio. E esse daqui é o nosso documento R Markdown. Logo quando a gente cria o documento, né, por esse menu, o documento está aqui aberto para mim, né, no RStudio, mas ele não está salvo aqui na minha pasta, né, do meu projeto. Então é importante, sempre quando a gente criar, já vim aqui no botão salvar. Ele vai abrir uma janela perguntando o nome que eu quero salvar esse arquivo. Vou colocar aqui aula 1. E aí dá um salvar. Ele vai criar aqui o documento aula1.rmd. Então beleza, criamos aí o primeiro documento R Markdown, muito simples, né, de fazer aqui através do RStudio. Agora o próximo passo é a gente entender a estrutura desse documento. Como a gente observou ali, tem várias sintaxes, né, diferentes. Então tem desde código de R, tem texto, tem informações de metadados, né? Então tem muita coisa que talvez seja nova, né, para quem está no primeiro contato, né, com esse tipo de documento. Então vamos entender passo a passo essa estrutura. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o documento R Markdown, logo no início dele, a gente vai ter ali o que se chama de YAML, ou cabeçalho, né, ou metadados do documento, que são as informações globais ou gerais do documento que a gente está criando. Então, no caso ali, geralmente vai ter um título do documento, opcionalmente, né, o nome do autor do documento, data de geração do documento e, obrigatoriamente, o output do documento. Então, nesse caso aqui, o parâmetro output vai ser um documento do tipo HTML, ou seja, uma página de internet. E percebam que o cabeçalho aqui, o chamado YAML, ele é separado aqui, ele é diferenciado do restante do documento, né, com 3 tracinhos, né, ou hífens, logo no início, na primeira linha, e é delimitado, né, na última linha, outros 3 tracinhos. Então, observem aqui no RStudio, tem os 3 tracinhos aqui na primeira linha, e aí quando finaliza o conteúdo do cabeçalho do documento, tem outros 3 tracinhos. Então, isso serve para definir, né, o que é um documento, o que é um YAML, né, de um documento HTML. E aí tem alguns pontos de atenção aqui, né? É sempre recomendável, né, observar a questão de indentação desse código que está aqui, né, dessas informações que está aqui, porque, por exemplo, se eu der um espaço aqui e deixar esse espaço ali dentro dessa linha, no início dessa linha 5 aqui, onde está o parâmetro output, isso pode ser um problema na hora de a gente gerar, né, o documento HTML. Então, a indentação do código aqui, ela é fundamental, certo?
Voltando aqui, a seguir o que a gente tem ali é o que é chamado, né, de code chunk ou bloco de código, né? Isso é uma particularidade dos documentos R Markdown, que eles possibilitam, né, como já foi mencionado, a gente mesclar tanto código de alguma linguagem de programação quanto textos, imagens e por assim em diante. Então, tudo que a gente quiser colocar como código, por exemplo, de R, a gente insere dentro dessa estrutura aqui, chamada de bloco de código. Então, perceba que ele tem uma tonalidade, né, diferente, a depender, né, do tema de RStudio que o usuário estiver utilizando, mas esse daqui, né, é o chamado code chunk. Essas estruturas, né, elas são retráteis, né, então basta clicar aqui nessa setinha para baixo, que ela retrai, né, e para expandir tem aqui essa outra setinha, e aí a gente consegue exibir o código novamente. Da mesma forma que para o YAML, dá para retrair ele. Mais adiante, né, a gente fala sobre o que significa cada coisa aqui, mas o que tem que ser entendido, né, que isso daqui é um bloco de código separado por essas classes, né, aqui é a estrutura de definições de opções desse bloco de código, né, e ele é delimitado por outras 3 classes, né, e aqui no corpo, né, a gente vai ter o código de R especificamente. Mais adiante, o que a gente vai ter ali é a sintaxe, né, do Markdown, né? Então, o que a gente já explorou pode ser textos, pode ser um texto estilizado, pode ser a inserção ali de uma imagem, de uma tabela, links, né, conforme tem aqui, cabeçalhos, títulos, subtítulos, listas, por assim em diante. Então, a gente pode inserir, né, a sintaxe do Markdown aqui em qualquer posição aqui do documento sem nenhum problema. Mas a seguir aqui a gente tem outro bloco de código, mais sintaxe de Markdown, outro bloco de código. Então percebam que a gente pode mesclar isso, né, dinamicamente sem nenhum problema. Então esse em resumo é a sintaxe, né, a estrutura básica de um documento R Markdown. Algumas outras coisas particulares de um documento R Markdown aberto aqui no RStudio, aí quando vocês abrem esse tipo de documento, vocês vão ver aqui que tem algumas opções diferentes, né, do que teria, por exemplo, em um script de R. Então, adicionalmente aqui vai ter um botão canit, vai ter esse outro botãozinho aqui de algumas definições, vai ter aqui algumas opções de navegação, de execução de código, execução dos chunks, né, dos blocos de código. Aqui a especificação, né, para mostrar os cabeçalhos do documento. Então tem várias opções adicionais aqui que a gente vai explorar. Então voltando aqui, agora como que a gente faz, né, para renderizar esse documento R Markdown, ou seja, gerar aquele output ali que é a página de internet, o documento, né, HTML. Então a gente vai pegar esse documento R Markdown e gerar um documento HTML. Então para isso tem esse chamado botão canit que eu acabei de mostrar. A gente clica nele e vai ler as informações do documento R Markdown e vai salvar um outro documento, né, um outro arquivo na sua pasta do computador, né, dentro do projeto. E a gente pode abrir esse documento, né, por exemplo, no navegador ou em algum outro software, né, que lê arquivos HTML. Então, ou pode clicar aqui no botão canit, em cima aqui do documento, ou tem um atalho, né, Ctrl Shift K. A gente pressiona esse atalho na tecla do computador, ele faz o mesmo procedimento, né, de renderização do documento. Então, a gente vem aqui como exemplo, né, clica no botão canit. Tem também nessa setinha aqui do lado, que tem outras opções, né, de renderização do documento. Então, a gente pode fazer o canit para HTML, para PDF, para documento Word, por assim em diante. E quando a gente clica aqui nesse botão canit, vocês vão perceber que no meu RStudio, aqui no painel aqui, onde
por padrão está mostrado o console, ele muda para essa outra aba aqui, para esse outro painel, chamado R Markdown. Então, aqui é exibido, né, o log de informações, o que está sendo feito, o que está sendo processado durante essa renderização do documento. Então, recapitulando, né, ele faz lá todo aquele procedimento de renderização, o documento é em Markdown, passa para Markdown, depois vira um documento, por fim, né, HTML. E aqui tudo que está sendo feito, né, vai sendo exibido, aqui a barra de porcentagem e tudo mais. E aí percebo que ele abre uma janela no meu próprio RStudio com o resultado final, né, o documento renderizado, que é um documento .html, como dá para observar aqui. E aqui está o resultado, né? Então, tem lá todas as definições que a gente colocou no documento, né, que a gente gerou como padrão, estão aqui como resultado. A gente pode abrir esse mesmo documento, né, lá no navegador. Então, clica aqui no botão Open in Browser e aí ele vai abrir no navegador padrão do usuário esse documento em Markdown. Certo? Então, tudo muito simples, tudo muito fácil, né? Não tem nenhum mistério. Pode ser que o usuário, né, experiencie alguns problemas, né, na hora que ele clicar aqui nesse botão Canite. Pode ser, né, que o usuário tenha ali uma mensagem, né, de erro, uma mensagem de aviso, alguma coisa assim. Se isso acontecer, né, a gente enfatiza novamente que sigam os procedimentos explicados lá na primeira aula, né, mais especificamente lá a questão de configuração do setup, a questão de instalação dos pacotes necessários, porque essa aula de hoje ela pressupõe que o aluno fez esses procedimentos. Então, se o aluno não fez aqueles procedimentos, nem o botão aqui canete ele vai estar visível, né, para o usuário. Então, para tudo isso aqui funcionar, para não obter nenhum erro, né, é necessário esses procedimentos passados na aula anterior. Além disso, né, pode ser que aconteça outro tipo de problema. Então, se acontecer outro tipo de problema, é interessante olhar aqui no log de informações, né, que aparece nessa aba R Markdown, qual que é a mensagem de erro, qual que é a mensagem de aviso que está aparecendo. E aí é questão, né, de verificar qual que é a mensagem para entender o que está acontecendo, o que está faltando, qual que é a especificação errada que a gente tem aqui no documento, para partir para uma solução. Então, se alguém tiver alguma dúvida, né, se alguém obtiver algum erro, especificamente nessa etapa, né, do processo de renderização do documento, acione o suporte lá da plataforma do aluno, que a gente verifica e apresenta uma solução. Mas tente, né, solucionar por conta própria, porque é assim, né, que a gente geralmente aprende. Então, primeiro tente resolver, né, se seguiu, né, todos os procedimentos, não vai ter nenhum problema, mas se acontecer algum problema, tentem resolver, leiam as mensagens, né, façam as alterações que forem necessárias, né, pelo menos na medida do conhecimento que atualmente a pessoa tiver, né, e aí caso não conseguir a solução, acione o suporte que a gente dá todo o suporte necessário, certo? Então, vamos voltar aqui. Aprendemos a renderizar o documento. Agora, aqui está o resultado, né? Só clicar ali no botão Canite, salvar o documento, e ele vai gerar lá o documento HTML. Então, o que aconteceu aqui, né? Como eu comentei. Quando a gente clica ali no botão Canite para renderizar o documento, basicamente o que o pacote RMarkdown faz é pegar esse documento RMarkdown, transformar ele para um documento do tipo Markdown, ou seja, .md, e enviar ele para o que é chamado, né, para um processador de arquivos, né, que pega um formato de arquivo e transforma para outro tipo de formato de arquivo, né, extensão de arquivo, que é o chamado Pandoc. Então esse Pandoc ele pega o documento
Markdown e transforma por fim em um documento, né, que pode ser de diversos tipos de formatos, né, diferentes. Então, nesse caso aqui a gente fez um documento HTML, mas poderia ser, né, como eu falei, um documento Word, um documento PDF, uma apresentação de slides, por assim em diante. Então, quando a gente clica ali naquele botão Canit, né, tudo isso acontece, né. Então, é um procedimento, né, em várias etapas. Então, justamente por ser em várias etapas que a gente tem a vantagem, né, de trabalhar com múltiplos formatos de arquivos, gerar mais de um tipo de formato, né. Então, isso é bastante interessante, toda essa versatilidade. Então, é sempre importante a gente ter em mente, né, que todo esse processo está atuando, né, por trás quando a gente clica ali no botão. Agora, entendido essa parte básica, vamos para a questão, né, de a gente começar a modificar esse documento básico, né, que vem por padrão do próprio pacote, inserir, né, questões ali de personalização, entender mais a fundo a estrutura e por assim em diante. Então, a primeira coisa que a gente vai explorar aqui é a questão ali do cabeçalho do documento, né, o chamado YAML. Então, como a gente viu, a gente pode definir ali a questão do título. Então, se a gente quisesse editar um novo título, basta colocar ali no parâmetro, né, title, dois pontos, coloca um espaço, e aí abre aspas e o título do documento. Da mesma forma, um subtítulo, então coloca entre aspas o subtítulo do documento. Questão ali do autor, pode ser o nome da pessoa, nome da instituição, por assim em diante. Data de geração do documento, e aí tem um ponto importante, né? Geralmente, se o usuário trabalha com relatórios automatizados, é interessante sempre setar, né, a data para a data atual, né, de geração do documento. Então, aqui a gente pode colocar manualmente a data, ou também pode colocar código de R, né, para configurar automaticamente a geração da data. Então, essa expressão aqui ela se refere, né, à data atual da máquina do usuário. Então, a gente poderia substituir essas aspas aqui, né, tirar essas aspas, né, e todo o conteúdo dentro das aspas, e colocar essa expressão aqui para substituir, né, e colocar a geração da data automaticamente. E por fim ali, o parâmetro, né, obrigatório, que é o output. Tem a questão aqui a gente definir um tipo de output, né, nesse caso aqui por padrão é HTML, e tem a questão de a gente definir a indentação dos parâmetros aqui que a gente coloca. Então, percebe que a gente colocou aqui output, dois pontos, abriu para a próxima linha, clicamos ali, né, apertamos a tecla Tab, e aí a indentação que funciona com o Tab, né, então uma indentação, né, significa um nível abaixo do parâmetro de referência aqui, né, que é o primeiro parâmetro, output. Colocamos aqui o tipo de documento, dois pontos. E aí, como está um nível abaixo, é um outro parâmetro, ou seja, um subparâmetro do tipo de documento HTML. A gente coloca dois tabs, né? E aí, coloca o próximo parâmetro, que é toque, dois pontos, igual a verdadeiro, né? Para criar ali um sumário, né, de seções do documento. Então vamos explorar isso de forma prática aqui no RStudio. Então, vamos supor que a gente quisesse fazer aquelas definições aqui. Aqui o título, né, do documento, título do documento, vou colocar aqui relatório aula 01. Aqui o autor, podemos colocar o subtítulo, então abre uma nova linha, subtitle, o nome dos parâmetros são em inglês, gerando um documento R Markdown. Autor, data, e aí podemos colocar aquela expressão, né? Então, abre uma crase, aponta a linguagem a ser executada, então no caso R, fecha a crase, e aqui depois de um espaço a gente coloca a expressão.
Então, por exemplo, colocar a data de hoje. Se a gente quisesse colocar a data de hoje, né, utiliza aqui a função sysdate, ela informa a data de hoje. Seria a mesma coisa que a gente colocar diretamente isso daqui. Então, tem essa opção, né, de colocar código aqui nos parâmetros. E se a gente quisesse inserir, por exemplo, a questão ali do sumário de sessões, né, a gente joga esse tipo de formato de arquivo do output, né, para baixo, aperta uma vez a tecla Tab, vem aqui no final, coloca 2 pontos, joga para uma nova linha. Perceba que ele já identou, né, automaticamente, ou seja, tem um tab, 2 tabs. E aqui a gente coloca o parâmetro toque igual a verdadeiro para criar um sumário de sessões, né, do documento. O que é esse sumário de sessões do documento? É justamente esses índices, né, que direcionam para as sessões do documento. Então, quando a gente clica aqui, ele vai direto para a seção, né, de referência, né, que está apontada aqui nos cabeçalhos. Então é assim que funciona esse parâmetro aqui. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Era só isso. Então, gerado aí primeira edição, né, do documento, podemos clicar aqui no caliche para renderizar novamente e ver o resultado dessa nossa primeira edição que a gente fez no documento R Markdown. Então ele vai ler novamente, né, todas as informações do documento, vai fazer todo aquele processo, né, de renderização por trás e vai gerar lá o documento. Aqui ele deu algum erro, se não me engano tem que colocar ali entre aspas, que eu esqueci. Tem que ser essa expressão aqui, entre aspas. Vamos tentar novamente. Fiz a edição, como ele apontou ali o erro, né, referente ao cabeçalho, né, do documento. Fiz a edição, né, coloquei o código de R entre aspas para ele interpretar corretamente. E aí, cliquei no botão caliche, ele vai começar a renderizar normalmente. Então, é importante, né, esse tipo, né, de informação, né, quando a gente obter um erro, né, verifica aqui na aba do R Markdown sobre que esse erro se trata. O erro se tratava do YAML do documento. E aí a gente já vai direto para o que a gente editou, né? A gente fez a alteração na data. Então a suspeita, né, já é direto aqui nessa linha aqui. Então colocamos entre aspas e ele gerou aqui o documento com a nossa edição. Então perceba aqui, tem um novo título, subtítulo, nome do autor, a data que a gente colocou via código de R e aqui o toque, o sumário, né, ou o índice do documento. Então ele cria aqui esses links, né, que vão para as seções do documento. Então se a gente clicar aqui na segunda seção de inclusão de gráficos, ele direciona aqui para essa seção, certo? Então é assim que a gente começa a editar, né, define alguns parâmetros básicos ali no YAML do documento, R Markdown. Aqui está o resultado, né? Exemplo parecido com o que a gente fez agora. E seguindo adiante, como vocês viram, né, a gente gerou um documento HTML nesse exemplo aqui, mas existem, como a gente já comentou, diversos outros tipos de documentos. Então a gente colocou aqui alguns exemplos, tem alguns links, né, para quem quiser dar uma explorada. Então tem chamados notebooks, né, de R, tem HTML, documento HTML, tem PDF, documentos Word, ODT, RTF, propriamente, né, ditos os documentos Markdown. Tem outros tipos de formatos, né, mais específicos para apresentações, então documentos Sharingan, IO Slides, Slide, apresentações Beamer, apresentações PowerPoint, né? Cada uma desses tipos de formatos, né, vai ser aqui uma especificação diferente, né, para esse parâmetro aqui, né, que é o que vai depois do
output. Então, cada um deles seria um nome diferente aqui que a gente colocaria. E por assim em diante, né? Então, caso de dashboards, né? A gente utiliza Flex Dashboard, livros, tem lá o Bookdown, criação de sites, Blogdown, PackageDown e vários outros, né? Então, tem lá o GitHub que utiliza também. Então, tem muita coisa, né, que a gente pode explorar utilizando essa ferramenta, o R Markdown, certo? Quem quiser saber mais, né, tem aqui os links, tem aqui o link lá do pacote R Markdown, a seção né, de referente aos formatos de saída. Tem bastante material lá para ser explorado. Agora vamos passando, né, avançando um pouco mais nessa parte aí de cabeçalho. Vamos começar a entender um pouco mais a fundo os blocos de código, né, que a gente coloca mesclado, né, com o texto do documento. Então, como que a gente faz para criar um bloco de código? Vamos voltar aqui no RStudio. Vamos apagar tudo isso daqui. Vou deixar aqui os parâmetros básicos. Quanto mais parâmetros, né, aqui no cabeçalho, mais tempo de renderização pode tomar. Então, vamos deixar aqui o mínimo, né, de exemplo para a gente ir entendendo aos poucos. Então, para inserir um documento, um bloco de código, né, tem duas opções. Ou a gente vem aqui nesse botão Czinho, né, verde, com o símbolo de mais, clica aqui, escolhe uma linguagem para o bloco de código. Então, se a gente quiser inserir um bloco de código, um chunk, com a linguagem R, a gente coloca aqui, clica na primeira opção ali, R, ele vai abrir aqui o bloco de código. Da mesma forma, Python e por assim em diante. Então a gente pode inserir diversos tipos de blocos de código para diversas linguagens. Uma outra forma de inserir, né, que a gente utiliza no dia a dia, né, é através de atalho no teclado. Então bastaria apertar em computadores Windows ou Linux, né, o atalho Ctrl Alt I, e aí ele também insere aqui o bloco de código. Então muito simples, muito fácil. E como que é a estrutura, né, desse bloco de código? Ele tem várias particularidades, né, como a gente vai explorar daqui em diante. Então, primeira coisa ali é a especificação, né, da linguagem utilizada nesse bloco de código. Por padrão, né, a gente vai utilizar aqui a linguagem R. Então, logo depois aqui das classes, né, vai ter ali a especificação, né, da linguagem. Então vai ser R, ou Python, ou SQL, por assim em diante. Além disso, a gente pode definir um nome para esse bloco de código. Então, voltando aqui, percebo que logo depois do R, para definir um nome, né, desse bloco de código, a gente dá um espaço e aqui coloca o nome desse primeiro chunk, né? Então, poderia ser configuração. Aceita, né? Tu pode colocar nomes compostos, né, separados por um if. Então, configuração global. Mas o recomendável é deixar somente uma palavra, né, uma abreviação, um nome mais pequeno possível. Essa é a recomendação. Aí quando coloca um nome aqui para esse chunk, ele aparece aqui nessa navegação, né, que o RStudio oferece aqui na interface dele. Então vai aparecer aqui chunk 1, o nome do chunk, né? Se tivesse mais um chunk aqui, por exemplo, Ctrl T, ele também apareceria aqui. Então chunk 1 tem nome, chunk 2 não tem nome. Então é assim que funciona. Além disso, depois do nome, né, a gente coloca ali a vírgula e aí as opções de chunk que a gente vai explorar mais adiante. Então tem várias opções de chunk, né? Isso geralmente é a maior dúvida, né, dos alunos, mas a gente vai explorar detalhe a detalhe, né, o que são essas expressões aqui.
Ah, em quarto lugar, né, tem as opções ali de mudar, né, as opções, né, de chunk. Então tem esse botãozinho aqui de configuração, a gente clica nele, dá para setar algumas opções, né. Então desde o nome, é, mostrar avisos, não mostrar avisos, então dá para configurar aqui por esses botões. Geralmente, né, a gente define aqui escrevendo diretamente aqui. Além disso, tem aqui esses dois botõezinhos que servem para executar o código dentro do chunk. Então, vamos mostrar aqui. Vou colocar aqui um código qualquer. Olá mundo. E aqui sys.date. Então, quando a gente clica nesse último botão aqui, essa setinha verde apontada para a direita, ele vai executar todos os códigos que estão aqui dentro desse chunk. Então, como só tem uma função, né, que nesse chunk, ele vai executar esse comando aqui. Então, clicando aqui, ele executou aqui no console, né? Ele manda essa expressão que a gente digitou aqui para o console do RStudio. E esse outro botão aqui, ele executa todos os chunks abaixo desse chunk atual. Então, meu mouse, né, o cursor do mouse, ele está dentro aqui do primeiro chunk configuração. Quando eu clico aqui, ele vai executar tudo que tiver abaixo. Na verdade, é tudo que tiver acima, né, do chunk atual. Então, posicionei meu cursor aqui no segundo chunk. Vou clicar aqui nesse botão no meio. Ele vai executar tudo que tiver acima desse chunk atual. Então, percebam que ele executou o chunk de cima, né? Só tem um chunk acima do chunk atual, que é esse segundo chunk. Ele fez a execução do comando que tinha no chunk acima. Então é assim que funciona esses botões aí. Seguindo aqui, agora vamos entender um pouco mais ali da sintaxe. Então, como a gente viu, a gente vai ter ali as três classes para denotar a criação do chunk. E aí a linguagem, né, para expressar a linguagem utilizada aqui no conteúdo do chunk. Então, quando a gente cria um chunk, né, a gente coloca aqui código de R dentro do corpo do chunk e fecha o chunk, né, o bloco de código, com outras três classes. Então, vamos pegar esse código aqui de exemplo. A gente aponta aqui o carregamento ali do ggplot, né? E aí gera um gráfico dentro desse chunk. E aí ele vai gerar aqui o gráfico para a gente. Então, quando a gente canitar, fizer a renderização desse documento, né? Ele vai criar esse gráfico lá no nosso documento HTML. Então, vamos clicar aqui no canit. Vamos deixar aqui desse jeito que está mesmo. Aqui essa função, né? E aqui a geração do gráfico. E ele vai gerar um resultado parecido com esse daqui, né? Que é a geração do gráfico, né? Perceba que tem uma mensagem, né, de aviso de carregamento do pacote ggplot. Então a gente vai explorar, né, mais como, por exemplo, omitir essas mensagens e tudo mais. Então aqui ele está gerando o documento. Abriu aqui a janela. Percebam, lá no primeiro chunk, né, ele mostrou aqui o corpo, né, do chunk, né, o conteúdo do chunk, que é lá a função. Mostrou o resultado da execução da função. E no segundo chunk, ele mostrou ali o comando, né, de carregamento do ggplot, a mensagem que esse comando gera no console da máquina. E a seguir, né, depois ele gera lá um gráfico, né, através da segunda linha, segunda e terceira linha, né, que é lá as camadas, né, do ggplot. E aqui ele plota, né, o resultado. Então
funcionamento básico, né, dos chunks aqui no RMarkdown é dessa forma. Da mesma forma, né, que a gente gera um gráfico, né, uma mensagem de console, a gente pode inserir, né, qualquer tipo de função ali, por exemplo, criação de tabelas, resultados de modelos e tudo mais. Então, se a gente quiser sumarizar o dataset Iris, a gente poderia vir aqui, colocar o comando aqui, vou apagar esse primeiro chunk. Da mesma forma, ele renderizaria, né, o resultado, né, colocaria na renderização do documento. E aí o resultado vai ser algo semelhante a isso daqui, né? Aqui está dentro de uma apresentação de slides, né, mas seria algo parecido com isso daqui, né, dependendo da formatação atual do arquivo. Então aqui ele está renderizando. Deixa eu ver se já abriu. Ainda não. Aí, agora abriu. Então, está aqui o comando, aqui o resultado. Como o resultado disso daqui, né, tem uma classe diferente de por exemplo, uma imagem, um gráfico, né? Vamos checar aqui qual que é a classe. Uma classe chamada table. Então, perceba que, a depender da classe, né, o resultado da renderização aqui vai ser estilizado de forma diferente. Então, ele criou aqui um bloco, né, um retângulo, para inserir o resultado desse comando aqui no documento final. Seguindo aqui, agora vamos explorar quais são as opções, né, de chunks que a gente pode inserir para configurar como que o resultado, né, de cada um dos chunks do documento vai ser renderizado. Então, essas opções de chunks, né, ditas opções de chunks, elas servem justamente para isso, para a gente personalizar como o chunk, como esse bloco de código, ele vai se comportar no documento final. E essa configuração, né, dos chunks, ela é definida através desse pacote aqui, também da RStudio, né, que é o Knitr. Então, são várias opções de chunks, né, aqui tem um link na documentação, no site, né, lá de documentação do pacote. Então, sempre quando tiverem dúvidas sobre o que uma opção de chunk faz, o que uma opção de chunk não faz, qual que é o valor padrão de cada uma das opções, basta entrar nesse link aqui. Tem toda a documentação, né, explicada detalhe a detalhe. É o que a gente está tomando como referência aqui no curso. Então vamos lá, vamos começar a explorar, né, primeiramente ali as definições básicas, né, de um chunk. Então, como a gente já comentou, né, tem a opção ali de definir um nome para o chunk, que a gente já fez ali. Então, definido o nome para o chunk, a gente consegue navegar ali pelos menus de navegação no painel aqui do RStudio. Uma outra questão importante, né, que quando a gente define aqui um nome para o chunk, é que se tiver alguma coisa errada aqui, por exemplo, se a gente digitou aqui um nome de função errada, a gente tenta fazer a renderização desse documento, é mais fácil de a gente identificar o erro aqui no log de informações no painel do RMarkdown. Principalmente para documentos muito extensos, né, que tem muitos blocos de código. Então, se a gente colocar um nome de chunk, aqui a gente já obtém mais rapidamente, né, onde que está o erro. Então aqui ele já apontou na linha 10. Então aqui é a linha 10, aqui que está o erro. Então a gente já viria aqui e corrigiria na hora o problema, né, indicado aqui na mensagem. Então essa é a vantagem de a gente colocar, é recomendável, né, colocar nomes para os blocos de código. A questão de avaliação, né, ou execução dos códigos que estão no chunk, a gente também tem como definir isso. Isso é definido pelo parâmetro, pela opção eval, que é um parâmetro, né, uma opção lógica, ou verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, quando a gente renderizar o documento,
a função, né, que está dentro do bloco de código vai ser executada. Se for false, isso daqui não vai ser executado. Então o padrão desse documento é verdadeiro. Se a gente colocar false, ele não vai executar o que está aqui dentro do bloco de código. Então vamos colocar aqui, coloca vírgula, espaço, e aí digita o nome da opção, eval igual a false, nesse caso, que a gente não quer que isso daqui, essa função, né, seja executada na renderização do documento. Então isso aqui pode ser útil, né, a depender do contexto. E aí depois de renderizar o documento, ele só vai, né, exibir o que tem nesse bloco de código, mas não vai executar, né, essa função e mostrar o seu, consequentemente, né, o seu resultado. Então vamos verificar aqui como que essa opção se comporta. Então perceba aqui no documento gerado, está mostrando no primeiro chunk ali o conteúdo, né, o corpo do chunk, mas não gerou nenhum resultado. Então isso daqui não foi executado, só está sendo exibido. Outra opção que tem é a gente incluir ou não, né, o conteúdo, né, o chunk, através desse parâmetro aqui, include. Então isso daqui serve para a gente executar o que tem aqui dentro desse chunk, né, mas não mostrar o código e o resultado final, né, no documento gerado. Então isso daqui é muito útil, né, principalmente no primeiro chunk dos documentos, que a gente geralmente utiliza, né, como configuração global, né, alguns parâmetros globais para o documento. Então a gente geralmente não quer nem exibir, né, nem mostrar mensagens de aviso, né, resultados, né, da execução do código nesse chunk. A gente só quer executar o código, né, mas não mostrar o código e os resultados gerados. Então isso aqui é útil em alguns contextos. Então se a gente colocar esse parâmetro aqui no chunk, a gente vai estar fazendo essa configuração. A gente não vai exibir isso daqui, né? Isso aqui não vai ser exibido e nem vai ser apresentado os resultados desse código, mas ele vai ser executado. Então tem esse pequeno detalhe. Então vamos verificar aqui o resultado final. Aí percebam, né, que tem aqui o chunk no documento, né, com aquele parâmetro include igual a false. Tem aqui o corpo do código. Ele foi executado, mas não está sendo exibido, né, e tanto o código como os resultados do código. Então esse é o comportamento dessa opção. Por outro lado, né, a gente pode querer exibir ou não exibir, né, um determinado código, mas apresentar, por exemplo, somente os resultados do código. Então, para isso, existe um outro parâmetro ali chamado equal. Se for verdadeiro, ele vai mostrar o conteúdo do chunk. O código, né, do chunk, ele vai ser exibido no documento final. Se for igual a false, ele não vai ser exibido, mas o código ele vai ser executado, né, a depender, né, de outros parâmetros, né, que tiverem aqui no chunk. Então vamos explorar esse exemplo aqui. Aqui está o código, né, para gerar um gráfico. Então se a gente colocar ali equal igual a false, tem que ser aqui em maiúsculo, né, ele não vai mostrar esse código e vai mostrar os resultados do código. Então tudo que for de mensagem, né, de carregamento do pacote, ou o resultado, né, a imagem do gráfico gerada, vai ser exibido lá no documento, mas esse código aqui não vai ser exibido. Então ele está aqui renderizando, né? Clicar no botão Canite e aqui ele vai gerar o documento novamente. É sempre interessante, né, testar, né, todos esses parâmetros para vocês entenderem como que cada um
funciona. Então perceba que gerou as mensagens de carregamento do pacote, gerou o gráfico conforme a gente esperava. Seguindo aqui, pode ser que a gente não queira, né, aquelas mensagens de carregamento de pacote, né, e avisos em geral, né, que geralmente são gerados, né, principalmente nessas funções, né, base do R. Então, para isso existem duas funções, né, referentes a isso, para não mostrar mensagens ou não mostrar avisos, né. Quando a gente define igual a false, a gente configura para não mostrar essas duas mensagens, né, e avisos. Então, vamos testar com o exemplo atual aqui. Message igual a false, warning igual a false. Então, se o conteúdo do chunk gerar, né, algum desses dois tipos, né, de mensagens no console, né, ou mensagem ou aviso, isso vai ser omitido lá do resultado final do documento. E além disso, né, como tem aqui um parâmetro adicional, o equal igual a false, o código também não vai ser exibido. Então, nesse caso aqui, somente o resultado desse código aqui, né, que vai ser exibido no documento final. Então, está aqui o resultado, somente o gráfico gerado pelo documento. Aqui no material, né, a gente colocou um outro exemplo, né, mais completo. Esse código aqui, né, ele gera intencionalmente, né, uma mensagem de aviso e uma mensagem normal. E aí quando a gente define, né, esses parâmetros, eles são, né, omitidos ali do resultado final. Outro tipo de parâmetro que a gente pode setar no chunk é a questão ali de tamanhos, né, de imagens e gráficos que a gente quer gerar. Então, para incluir por exemplo, uma imagem no documento final, como a gente tem aqui nesse exemplo, que é o logotipo da análise macro, tem essa funçãozinha aqui, include gráficos. A gente aponta um caminho para o arquivo, né, ou uma URL, um link. E para definir o tamanho dessa imagem, a gente utiliza esse parâmetro aqui, outWidth, igual, e aí entre aspas, né, e aí um nível de percentual, né, para redimensionar, né, essa imagem. Então perceba que 10% deixou a imagem bem pequena, 30%, né, deixou um pouco mais maior, né. Então vamos testar isso aí. Colocamos aqui a imagem e aqui a gente define o tamanho que vai ser gerado. Então, outWidth, vamos colocar aqui 50% e vamos colocar aqui um outro chunk, nome 2, nome 1. Vou deixar omitido, né, esse parâmetro para a gente observar a diferença. Então o padrão, né, vai ser 100% e aqui no primeiro chunk a gente deixou 50%. Então a imagem vai ser redimensionada, né, para metade do seu tamanho original. Então enquanto ele está renderizando, aqui vai ser gerado, né, nessa janelinha o resultado final. Então tá aqui. Ali no primeiro chunk, né, a gente colocou 50%, se não me engano. E aqui no outro chunk, né, tá o tamanho original da imagem. Então vamos, aqui está um pouco esquisito, vamos checar aqui o tamanho quando a gente abre diretamente o link. Aqui está o tamanho original, né, conforme mais ou menos, né, ele aparece aqui no documento final. E aqui a gente colocou 50% e ele redimensionou, né, deixou, né, redimensionado, né, aumentando
a imagem. Então vamos testar aqui 150% para ver se essa questão do comportamento desse parâmetro. Aqui, 150% ele aumentou ainda mais. Então, vai depender do tamanho original da imagem, né? No exemplo que a gente colocou no slide, 10% ele acaba efetivamente diminuindo, né, o tamanho original da imagem. Mas se a imagem for muito pequena, como é o caso aqui, né, ele pode acabar aumentando, né? Mas aqui no slide, né, que a gente colocou no material, com 10% ele efetivamente diminuiu o tamanho original da imagem. Vamos só testar aqui, fazer um último teste. Aqui, com 10% ele efetivamente diminui, né, o tamanho original da imagem. Então, é interessante aqui desse comportamento, né, a gente justamente ir testando, né, o que funciona melhor, né, para os propósitos que a gente quer atingir. Então, vocês viram que com 50% a gente não obteve um resultado legal, então a gente teve que ir adequando, né, aqui o valor do parâmetro para obter o resultado efetivamente que a gente quer, que era reduzir o tamanho original da imagem. Então é questão de ir tentando. Podemos também alinhar, né, essa imagem no documento. Então tem aqui os parâmetros, né, fig.align, e aí pode ser ou alinhado ao centro, ou alinhado à direita, ou alinhado à esquerda. Então vamos testar aqui. Fig.align, o default, né, alinhado se não me engano, à esquerda, mas podemos colocar diretamente aqui, né, fig align à esquerda. Aqui eu vou colocar alinhado ao centro, e aqui eu vou colocar alinhado à direita. Salvo o documento, clica no Canit e aí vamos observar o comportamento. Então, é esperado, né, que nesse primeiro chunk, né, a imagem ali, o logotipo esteja na esquerda, aqui no centro, né, e no último chunk alinhado à direita. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar, né, os nomes dos chunks eles têm que ser únicos, né, então não pode ter dois chunks com o mesmo nome. Então percebam aqui que eu criei novos chunks, né, e modifiquei o nome deles para nenhum deles ter um nome igual a outro chunk. Então está aqui o resultado final. Primeira imagem à esquerda, segundo chunk no centro e o terceiro na direita. Então é bastante simples a gente fazer essas configurações. Uma outra opção também bastante interessante que a gente consegue definir na questão, né, de inserção de imagem no documento é a legenda, né, de exibição da imagem. Então isso aqui é muito útil em relatórios, né, mais técnicos, em produção de artigos científicos e tudo mais, que exige, né, uma legenda aqui para a imagem. Então figura 1 e aí o nome a informação, né, o nome referente à imagem. Então isso é definido com a opção de chunk fig.cap. Então basta a gente colocar aqui essa nova opção de chunk, né, fig.cap, e aí entre aspas aqui um nome, né, logo da análise macro. E aí a imagem, né, vai ser renderizada ali, nesse caso aqui ao centro, né, como tem essa opção aqui, e com a legenda ali referente com esse conteúdo, né, que a gente colocou aqui nesse parâmetro. Então vamos verificar aqui o resultado. Tá aqui o resultado da
desse chunk. Então aqui está a imagem e aqui a legenda. Seguindo mais, uma outra coisa bastante importante é a questão ali de como que a gente quer que seja renderizado, né? Ou seja, o resultado final de textos, valores textuais, né, que são gerados por um determinado chunk. Então, tem nesse caso aqui, né, de exibição textual, tem várias opções, né, que podem controlar essa questão, né? Isso vai envolver tanto mensagens de avisos, né, mensagens normais ou mensagens de erro. Então isso tudo é controlado por esse parâmetro aqui chamado results. E aí, como dá para observar, tem várias opções: markup, as is, hold ou hide. Então, no primeiro caso aqui, markup vai depender, né, do formato de saída, mas em geral essa opção, né, results igual e aí markup, ela vai marcar, né, o resultado da expressão, né, do código de R que está sendo executado, conforme, né, a linha, né, atual do código. Então perceba aqui que nesse chunk a gente tem duas expressões, né, uma sequência de 1 a 4, uma sequência de 1 a 6, e aí quando está results igual a markup, o resultado final gerado pelo documento vai ser a marcação, ou seja, o resultado da expressão que está sendo executada. Então, ele executa a expressão, marca o resultado. Executa a próxima expressão, se tiver, né, algum resultado gerado no console, ele vai marcar aqui o resultado. Então, é assim que funciona esse tipo de configuração. Então vamos colocar aqui. No final a gente gera aqui o resultado para vocês observarem. Já o as is, ele vai ser muito útil, né, para a gente escrever o resultado, né, da expressão de forma bruta, né, no documento de saída, sem nenhum tipo de marcação, diferentemente do markup. Então aqui no markup, percebo que conforme ele gera um resultado, né, ele coloca aqui o jogo da velha, e aí o número 1, né, e aí o resultado. Mais uma expressão, jogo da velha, número 1 e o resultado. Né. Se aqui nessa essa expressão tivesse mais de um resultado, né, mais de uma linha de resultado, eu colocaria aqui número 1, resultado, número 2, aqui embaixo, né, e o resultado. Ele iria marcando, né, os resultados. Já que no as is, ele simplesmente renderiza, né, essa expressão de forma bruta, né, sem nenhum tipo de marcação no documento final. Então perceba aqui que esse daqui é a expressão, né, impressa no documento final, e aqui o resultado dela, como aqui tem uma estilização Markdown, ele vai renderizar isso daqui com a estilização do Markdown. Então tem essa opção também de renderização textual. Já o hold, ele é muito útil, principalmente quando a gente quer ter um comportamento diferente do markup, que não é avaliar, né, a expressão e já sequencialmente, né, marcar o resultado. Então ele segura, né, o resultado de cada expressão e somente no final do chunk aqui que ele mostra todos os resultados gerados, né, por cada uma das expressões do chunk. Então ele avalia o resultado, avalia a segunda expressão, né, e aí no final ele organiza tudo no final do chunk. Então tem essa diferença em relação ao markup. Vou colocar aqui. E por fim aqui tem o hide, que ele simplesmente omite o resultado do textual, né, do chunk. Então results igual a hide, ele não vai avaliar, né, ele vai ser avaliado, né, mas não vai ser impresso no documento final. Então também tem essa opção, pode ser útil aí
em questão, né, de organização, né, de gráficos e tudo mais, né? A gente pode omitir esse resultado aqui e exibir ele, né, em uma outra parte do documento. Então, vamos renderizar isso aqui e verificar o comportamento de cada uma dessas opções de chunk. São exemplos bem simples, né? Somente para a gente entender a intuição, né, de como que cada uma dessas opções funciona. Então está aqui o documento gerado. Primeiro chunk ele foi marcando os resultados. Segundo chunk ele colocou a expressão sem nenhum tipo de marcação. Terceiro chunk ele segurou os resultados e imprimiu eles no final do chunk. E no último chunk lá ele ocultou, né, a exibição textual do conteúdo do chunk. Então aqui deveria ser gerada uma mensagem, né, textual, mas ele ocultou. Então é assim que funciona essas opções de exibição textual. Então, como a gente já observou, né, existem diversas opções, né, de chunk, né, conforme a gente já mostrou aqui também na página da documentação. Então, se o documento tem muitas opções de chunk, né, por exemplo, aqui tem vários chunks, né, com algumas opções de chunk definidas, a gente pode otimizar, né, o nosso trabalho de definição dessas opções de chunk em um único chunk, né? Então isso é muito útil, né, em relatórios muito extensos, onde a gente tem diversos chunks, né, dezenas de chunks com parametrizações que podem ser em geral, né, podem ser definidas unicamente para todos esses chunks. Então, para isso que servem as opções globais de chunk. Então, o pacote Knitr tem essa definição aqui, né, que é como se fosse uma lista, onde a gente seta ali os parâmetros que a gente quer definir, né, as opções de chunk que a gente quer definir. Então, colocamos os nomes das opções e os valores padrão para todos os chunks do documento. E aí todos os chunks vão se referenciar, né, por o que a gente definiu aqui. Então, é basicamente assim que funciona. Geralmente, né, esse chunk aqui a gente coloca logo após o YAML do documento. Então, o primeiro chunk geralmente é o setup. A gente não inclui, né, qualquer resultado, né, gerado por esse chunk, né, mas ele é executado, ele é avaliado. E aqui a gente utiliza o pacote Knitr, essa expressão aqui, opts chunk, cifrão set, e aqui as opções de chunk que a gente quer definir para os demais chunks. Então, é assim que a gente faz. Isso aqui é muito útil, né? A gente utiliza em basicamente todos os documentos que a gente gera em R Markdown. Então, entendido o básico, né, dessas opções de chunk, né, tem muito mais opções, né, que a gente vai mostrar, né, exemplos. Agora vamos avançar mais um pouquinho e verificar algumas coisas particulares também do R Markdown. Uma dessas coisas particulares é o que é chamado, né, de inline code, ou código inline, que é o que a gente já viu ali na questão da configuração de data, né, gerada ali no documento. Então, para fazer esse inline code, né, a gente utiliza uma crase, aponta em minúsculo, né, a linguagem utilizada, e aqui a expressão, né, o código que a gente quer executar de forma, né, mesclada com o texto do documento. E aí fecha com a crase. Então, nesse exemplo aqui vai ter, vou deixar aqui um chunk, né? Aqui tem as configurações globais, né, do documento. Aqui um chunk
Vou colocar aqui uma seção 1. E aqui vai ter uma configuração de inline code. Então aqui percebo que tem um parágrafo, né, um parágrafo usando sintaxe de Markdown, texto estilizado. E aqui tem um chamado, né, inline code. Então a crase, linguagem R, funções de R que serão executadas quando o documento for renderizado. E aí fecha a crase, mais textos, né, por assim em diante. Então o resultado disso daqui, né, que é um valor numérico, 20.09, ele vai ser impresso, né, no lugar, né, dessa expressão aqui. Então os carros do dataset MTCars em média rodam 20.09 milhas por galão e pesam, e aí um outro valor, né, 1000 libras. Então esse vai ser o resultado final, né, quando a gente canitar aqui o documento. Então vamos observar aqui o resultado final gerado. Ele está renderizando, que provavelmente vai demorar mais um pouco. Vou até apagar isso daqui para não tomar muito tempo. E aqui está o resultado. Então ali o primeiro chunk e aqui as expressões, né, de Markdown com inline code. Então perceba que substitui lá aquela expressão de R, né, pelo resultado gerado. Outra coisa que a gente pode incluir também, né, nos documentos em R Markdown, seja de qualquer formato, né, relatório, apresentação, dashboards, são tabelas, né, através de blocos de código. Então existem várias opções para isso, né, vários pacotes para criação de tabelas. O mais básico, né, é o próprio Knitr, através da função cable. Então a gente coloca lá um objeto de dados e algumas parametrizações, né, que vai ser do gosto do usuário, para gerar lá a tabela. Então vamos tomar aqui como exemplo esse código. Aqui no caso a gente não vai exibir o código, né, o bloco de código, só vamos avaliar essa expressão, né, para gerar a tabela no documento. Então aqui a gente colocou um dígito, né, para os números da tabela, não exibir nomes de linhas, o alinhamento ao centro, né, e uma legenda, né, um título aí para a tabela, né, que vai ser gerada no documento. E aqui está o resultado. A configuração, né, visual aqui ela pode variar, né, conforme o output do documento. Então, o output básico aqui é o HTML document. Aqui no slide, né, a gente tem uma configuração diferente, né, então por isso que ela está estilizada. Mas a configuração padrão é essa daqui. E aí, uma coisa mais adicional, né, a partir ali das versões mais recentes do RStudio, que a gente tem essa opção, é a edição dos documentos Markdown, Markdown, né, em tempo real. Então tem uma opção aqui bastante interessante, né, que é esse botãozinho aqui A, no canto superior direito aqui do painel do documento RMarkdown. Quando a gente clica nele, ele vai carregar o documento RMarkdown em tempo real para a gente já ir verificando, né, qual que é o resultado do documento que a gente está editando. Então, qualquer edição que a gente colocar aqui, principalmente relacionada, né, à sintaxe de Markdown, por exemplo, se a gente colocar aqui um texto em negrito, Markdown, ele já vai renderizar aqui o resultado final. Então, é bem interessante, a gente consegue fazer várias coisas, né, ter uma prévia, né, do resultado final através daqui. Então, para quem não se dá muito bem apenas com código, né, pode optar por fazer a edição em tempo real. Aqui a gente colocou um guia, um link, né, de referência, para quem tiver dúvida, né, pode dar uma olhada. E por fim, né, finalizando aí essa aula básica de hoje, né, que a gente entendeu
a sintaxe básica, né, a configuração ali dos chunks, do YAML e tudo mais, como que funciona essa parte básica, que a gente vai explorar ao longo do curso. A gente vai dar aqui algumas dicas, né, que a gente utiliza no dia a dia. Então a primeira dica que a gente dá são alguns atalhos, né, que funcionam especificamente para o R Markdown. Como eu já comentei, o atalho para criar um chunk, Ctrl Alt I. Tem um atalho para renderizar o documento, né, o canitar que a gente fala, que é o Ctrl Shift K. Então, como vocês viram, a gente canita o documento frequentemente, então tem esse comandinho aí, esse atalho para a gente executar ele. Tem aqui a versão em Windows e Linux, tem também a versão para usuários de macOS. Executar o chunk atual, Ctrl Shift Enter, executar todos os chunks, Ctrl Alt R, ir para o próximo chunk ou seção, né, do documento, Ctrl Page Down, para o chunk anterior, né, chunk de cima, Ctrl Page Up e vários outros. Então, inclusive aqui no RStudio, né, tem, se não me engano, aqui em Tools, tem aqui essa Keyboard Shortcuts Help, que mostra ali os principais atalhos, né, do RStudio, né, se não me engano aqui também do R Markdown. Algumas outras dicas. Então, a primeira delas é sempre renderizar, né, o documento conforme tu está editando ele. Então, nunca tentem, né, criar um relatório, principalmente se for um relatório extenso, né, editar ele do início ao fim sem fazer sucessivas, né, e frequentes renderizações, né, clicar ali no botão canite de tempos em tempos. Então, criou ali um parágrafo, criou ali um chunk, criou uma expressão, né, de inline code, qualquer coisa nesse sentido, né, que envolve principalmente que envolva, né, código de R. Clica ali no botão canite para ver se está tudo certo. Porque frequentemente, né, a gente pode digitar alguma coisa errada, obter ali um erro, né, que a gente não percebe a princípio, né, mas quando a gente clica ali no canite, só então que a gente vê que a gente fez ali um erro e aí a gente tem que corrigir. Então, imagina escrever um relatório extenso, né, completo, sem fazer nenhuma renderização em partes, né, em pequenas partes. O problemão que a gente vai ter lá no final, né, de encontrar todos os erros do documento. Então, recomendável é renderizar frequentemente. Uma coisa básica, né, que às vezes não é óbvio, né, para todos os usuários, é que se a gente escrever um código de R errado, né, no documento R Markdown, o seu relatório, consequentemente, ele vai estar errado, ou seja, ele não vai ser renderizado, não vai ser gerado um documento, né, um output definido ali no YAML. Então, lá nos exemplos que a gente fez lá no início, né, a gente colocou ali uma função, né, com nome errado, né, função summary. A gente omitiu aqui um M da função e vocês viram que aqui no painel do R Markdown, né, ele gerou um erro, ou seja, nem gerou o documento final. Então, se o código estiver errado, o relatório está errado. Então, para se dar bem, né, no R Markdown, a gente tem que saber bem, né, como que funciona o R, se a gente está escrevendo, né, o código de R corretamente, ou também, né, em outras linguagens. O R Markdown, como vocês viram, ele aceita outras linguagens. Então, independente da linguagem, a sintaxe do código, né, a lógica do código tem que estar adequada. Uma outra dica é quando a gente obtiver um erro, né, como eu já comentei, é recomendável sempre, né, olhar a mensagem de erro. Então, a gente obteve aqui uma mensagem de erro, né, olha a mensagem de erro, né, com calma, lê as informações que estão sendo exibidas. Infelizmente, né, nem todas as mensagens de erros são, vamos dizer assim, informativas, né. Algumas mensagens de erros estão mais em linguagem de máquina, né, do que em linguagem inteligível, né, por nós humanos, mas em geral, né, as mensagens de erro aqui do R, pelo menos os pacotes
do Tidyverse, né, elas são, vamos dizer assim, né, mais mastigadas, né, para o usuário final, para ele poder ler a mensagem e ver o que está de errado, né, no documento, no relatório. Então, lê a mensagem, né, e tente investigar o que pode estar de errado no documento. Como eu também já comentei, a indentação é importante. Então, questão lá dos tabs no YAML, para definir os níveis ali, a hierarquia, né, dos parâmetros que a gente define ali no cabeçalho do documento, e também, né, no próprio código. Então, código de R, né, é interessante a gente sempre trabalhar com indentação, né, para questão de leitura do código, né, propriamente dito, tanto por quem está escrevendo o código quanto por outras pessoas que possivelmente vão ler esse código. Além disso, né, a gente recomenda sempre ler as documentações dos pacotes, né, para eventuais dúvidas, né. A documentação dos pacotes geralmente, né, é a fonte primária da nossa informação que a gente toma como referência. Então, obteve um erro ou tem uma dúvida sobre alguma coisa, né, vai na documentação da função, do pacote, lê lá com calma, né, o que tá dizendo lá, e geralmente, né, a gente vai diretamente para o código, vai tentando coisas e ignora, né, a documentação do pacote, sendo que lá vai ter geralmente a resposta da nossa dúvida. Então, não ignorem, né, as documentações dos pacotes, porque quem criou o pacote, né, o desenvolvedor do pacote, ele teve todo um trabalho de documentar o que ele criou, e essa documentação, né, ela serve para ajudar os usuários, não para ser ignorado, certo? Então, isso é uma dica fundamental. E por fim, a gente deixou aqui também uns links de referência, né, para quem quiser se aprofundar mais em R Markdown. Tem lá o livro do próprio R Markdown, tem o Cookbook também referente ao R Markdown, e alguns outros links de apoio, né, também referente ao Knitr, ali as opções de chunk, que é o material base e também que serve para se aprofundar, né, e um pouco além do que a gente passou aqui na aula, certo? Então, espero que tenha ficado tudo claro. Se ficou alguma dúvida aqui referente à aula, só mandar ali na plataforma do aluno. Agradeço a atenção, vou ficando por aqui e até a próxima.